Oi, vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje, dia 9/7, eu, professora Guizara Santos, na página 164 e 165. Vamos lá? Antes da gente iniciar essas páginas, vamos aprender um pouquinho sobre o assunto, que é a sinalização nas ruas. É isso aí, as placas. Bom, a sinalização de trânsito apresenta três grandes conjuntos de placas. Você sabia disso? É que são as regulamentações, advertências e indicações. Muito bem, vamos aprender quais são elas? Olha só, essas daqui, elas são as placas de regulamentação. Vocês sabiam? Olha só, tem por finalidade de informar, né, as pessoas sobre as condições de proibição que não pode, obrigações ou restrição do uso da via, que é da rua, tá bom? Elas são circulares, tem o fundo branco, bordas em vermelho, com ou sem a tarja, que essa linha no meio, tá bom? Exceto a placa de pare, né? Aquela de parada obrigatória, ela não vai ter essa linha no meio. Ou então aquela que é octogonal. Você já viram aquela placa octogonal? Que ela tem alguns cantos. Muito bem. Elas também não tem a linha no meio, mas também ela é uma placa de regulamentação, que é proibido, tá bom? E a placa é de preferência, que é a de triangular. Ótimo? Que é triangular. E aí, vocês lembraram agora? Essas placas aí, vocês já viram? Ah, muito bem. Pois é, essas placas aí são as placas de regulamentação. Então, quando você vê elas na rua, você já sabe, olha, mãe, essa placa é proibido. Tem um corte no meio, tá bom? Então, ela é proibido. É uma placa de regulamentação, tá bom? Vamos para a próxima. É as placas de advertência. O que é advertência, professora? Como essas placas? Olha só. As sinalizações vertical de advertência alerta ao usuário, que é as pessoas, as condições potencialmente perigosas. Como assim, professora? O quebra-mola, a faixa de a série dizendo que é para a direita, a faixa dizendo que tem uma curva, a faixa de pedestre, tá vendo aí essas plaquinhas? Todas elas são de advertências. Então, quando você vê esses tipos de placas, você já sabe, olha mãe, essas plaquinhas são de advertência para prestar atenção, porque esse lugar pode ser perigoso. Entendeu agora? Próxima. Essas são as placas de indicação. Eu acho que você já viu essa placa. Olha só, tem por finalidade identificar as vias, os destinos e aos locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto ao percurso. É aquelas placas para indicar. Ali na frente tem um centro, para cá é o aeroporto, para o outro lado a 60 quilômetros. Pois é, essas placas aí são as placas de indicação. Certo? Você já viu alguma dessas? Ah, pois é. Então, todas essas placas, tanto as placas de indicação, as placas de advertências e as de regulamentação, todas têm que prestar atenção. Elas são muito importantes para o nosso trânsito, tá certo? Espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto. Então, agora vamos para a atividade. Lá na página 164, tem um texto dizendo assim: os lugares podem mudar muito com o passar do tempo, não é mesmo? Lugares que antigamente eram tranquilos podem apresentar um trânsito movimentado nos dias atuais. Por isso, o trânsito precisa ser organizado nesse espaço. Para organizar o trânsito, a prefeitura instala faixas de pedestres, placas de sinalização, semáforos e outros, né? Entre outros, para melhorar o nosso trânsito. Olha essa imagem aí abaixo. Vocês estão vendo? É o mesmo lugar, só muda o tempo, né? E hoje em dia, na imagem 2, precisa de quê? De sinalização, porque é um ambiente
muito movimentado, que antigamente não era, então não precisava, né? Mas hoje sim precisa de uma faixa de pedestre, de um semáforo, de placas, né? Então, essas mudanças são muito importantes. Na questão 1, pede para você circular uma sinalização que você acha muito importante e explique por que ela é importante. Eu queria ouvir o áudio de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho por que as placas são importantes e circular ela aí na imagem, tá certo? Então, espero e vou aguardar o áudio de vocês. Pode ser uma filmagem também, não tem problema, tá bom? Próxima atividade é na questão 2. Todas essas medidas são necessárias para evitar o que, gente? Acidentes, né? Risco à vida de pessoas e animais. Vejam outras placas e circule as que existem no lugar onde você mora. Onde você mora, aí na sua rua, perto daí, não precisa ser na sua rua, mas ao redor da sua rua. Você lembra quais são as placas que tem? Tem a de pare, que é a parada obrigatória, ou estacionamento, escola, veículos, né? Velocidade máxima, animais, deslocamento, obras, proibido ultrapassar. Qual delas tem? E aí você vai circular alguma delas aí, tá bom? Próxima. Observe a ilustração abaixo, ligue as placas de sinalização aos locais adequados para organizar o trânsito nesse lugar. Depois pinte o desenho bem bonito. Você vai fazer uma ligação aí, vai ligar essas placas aí em cima, certo? Para a do desenho. Qual o lugar de cada placa? Você vai ligar ao seu devido lugar, tá bom? Bem fácil. E depois eu quero ver esse lindo desenho bem pintado, bem bonito. Certo? Então, vamos para a correção. Ai, tem a 4. Bem bonito. Vamos para a próxima atividade. 4. Discuta com os colegas e a professora, né, o professor, as questões a seguir, como a gente já comentou. Vamos lá. O que você faz quando vai atravessar a rua? E aí, você lembra? A gente já conversou sobre isso. O que você faz ao atravessar a rua? A gente tem o quê? Que levantar a mão, né? Acenar com a mão para que os carros, né? A moto, quem for, parar para você atravessar. Muito bem. Letra B. Qual placa da atividade 2 indica cuidado ou preocupação com o ambiente? Essas placas aí embaixo, ó, essas placas aí são da questão 2. Eu coloquei elas aí embaixo para a gente responder melhor. E aí, qual delas faz parte, né, que indica cuidados com o ambiente? E aí, meninos? Muito bem. Quem circulou, quem indicou que é a placa do animais? Muito bem, faz parte do ambiente. Quando a gente está viajando para o interior, é comum a gente encontrar essa placa aí, porque é onde eles ficam, né? Então, certinho, quem conseguiu responder todas essas atividades. Então, vamos para a nossa correção. Oi! Vamos para a nossa correção na página 164 e 165. Bom, nessa primeira, pedia para você circular o que, gente? Uma sinalização, uma placa, muito bem, que ela é importante. Qual delas você acha mais importante aí? Você circulou qual? O semáforo, muito bem. É muito importante essa placa. Ótimo. Muito bem, muito importante essa placa, né? Próxima questão é a 2, né? Vamos lá. Todas essas medidas são necessárias para evitar riscos à vida de pessoas e animais. Veja outras placas e circule as que existem no lugar onde você mora. E aí, essa é pessoal.
Você circulou? Qual delas? Olha, aqui na redondeza da minha casa tem a placa de pare, tem a placa de escola. Dessas daí só tem essas duas. E aí, perto da sua casa, quais são as placas? Você circulou? Muito bem. Próxima, você vai indicar onde deve ser colocada essas placas. Vamos lá? A placa de quebra-mola, aonde é? Isso, muito bem. A de faixa de pedestre, ela vai estar em 2 lugares, tá certo? A faixa de pedestre tem 2 faixas. Como assim, professor? Tem uma que tem com a criança e a outra tá com um homenzinho sozinho. São diferentes placas, tá bom? Mas a mesma coisa, só que diferencia o lugar. E aí, descobriu qual é? Essa com a menininha aí, com o bonequinho, é lá na escola, lá próxima à escola. Muito bem. E a outra, né, que tá só com o bonequinho, é ali perto do hospital. Ótimo. A buzina, gente. A buzina, vocês acham que é aonde? Ótimo, aí na frente do hospital. Você sabia que é proibido buzinar? É proibido. A placa de pare. Muito, muito bem. E a última é a de obra. Onde é que é essa placa? Ótimo! Você acertou todas. Parabéns. Pronto, ficamos por aqui com mais uma aula de geografia. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.